Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, que a graça, a paz e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Em o nome de Jesus, receba, toma posse, declara nos comentários com teu amém. A palavra que nós vamos tratar hoje é oportunista, o oportunista. Às vezes eu e você agimos, na oportunidade. Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra hoje à tarde. Que às vezes eu e você, a gente age pela oportunidade. Quando tudo vai bem nas nossas vidas, quando a bênção chega, Deus fica lá no último final, no final da fila. A gente não lembra mais de orar, a gente não lembra mais de invocar o nome de Deus, a gente não lembra mais de agradecer, a gente esquece de Deus. Ele fica lá no final da fila, quando a sua vida está todinha no quadradinho, todinha perfeita, toda arrumadinha. Aí quando vem as tribulações, quando o inimigo vem sapatear na sua vida financeira, conjugal, profissional, na sua saúde, aí você lembra que existe um Deus, E aí começa a exigir que Deus atue na sua vida de forma, assertiva, de forma que você pediu hoje, amanhã já acontece. Não é desse jeitinho? É desse jeito, a gente fica pedindo, a gente só lembra de orar, a gente só lembra de agradecer, exaltar o nome de Deus quando a gente precisa. Quando a vida tá legal, quando não tem problema, quando tá tudo ok, a gente não lembra. Mas Deus não quer isso, Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus que fica o tempo todo barganhando com a gente. Ou a gente ama Deus, ou a gente não ama. Ou a gente reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você, ou a gente não reconhece. Não dá, você não ama seu filho, por oportunidade, você ama e pronto. E Deus espera isso também de nós. Que nós o amemos incondicionalmente, independente do cenário que estamos passando, independente da situação que estamos vivendo, que nós possamos ter um verdadeiro amor e que possamos ser verdadeiros adoradores, na alegria e também nas fragilidades, nas dificuldades. Não só lembrar dele na dificuldade, mas todos os dias louvar, engrandecer, exaltar esse Deus, esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você, por amor de mim e por amor de você. Então nós temos que reconhecer o sacrifício dele por nós. Não é querer que ele faça alguma coisa quando nos convém. Nós temos que ter um verdadeiro amor, sermos verdadeiros adoradores, confiar nesse Deus, não barganhar, não achar que Deus é um Deus de barganha, não achar que Deus está sendo vendido em algum templo, em algum lugar, que você vai lá, quando você precisa, pega, paga, Paga lá o que o pastor falou, te dá uma sementinha e você vai ser liberto, e você vai ser curado, e você vai lá no templo só para buscar essa bênção que você quer, a bênção da prosperidade, a bênção da cura, a bênção dos negócios, a bênção do livramento. Você vai lá buscar a bênção, compra a bênção, Compra a bênção. Leva uma oferta de não sei quanto e oferta em nome daquele propósito lá que você quer na área financeira, na área conjugal, na sua saúde. Nada disso. Você tem que amar esse Deus incondicionalmente, que ele fará tudo de graça em todas as áreas da sua vida.
Ele não é um Deus de barganha, ele não é um Deus que precisa de dinheiro. Tá certo, eu sempre falo, temos que cooperar com a obra aqui na terra. Com certeza nós temos que cooperar com a obra, porque a obra gera gastos, né? Se você tem um templo, tem uma igreja, lá tem a luz que tem que pagar o salão, que geralmente são salões enormes e o aluguel muito caro, né? Tem os banheiros, tem a água que tem que pagar, tem gastos. E a igreja é igual a nossa casa, tem gastos. Nós precisamos contribuir com a obra? Precisamos, mas nós não precisamos comprar a bênção, porque Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus que está à venda, Deus não é um Deus que está interessado no nosso dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Qual sentido tem se Deus quiser o nosso dinheiro? Deus não quer, né? E por aí a gente escuta um monte de gente pregar aí. Se você não for dizimista fiel, ofertante fiel, você está condenado, né? Aí pro inferno, porque você não cumpriu com aquilo que Deus, com o propósito de Deus. Esses propósitos são propósitos criados pelo homem, que desde sempre lá, desde que mundo é mundo, esses propósitos foram criados pela igreja, né? A igreja, com intenção de obter lucro dos fiéis, colocou isso. Tá certo que lá na Bíblia pode estar até falando do dízimo e das ofertas, mas não é para você pegar só tudo que você tem e colocar lá, porque Deus não precisa disso. A única coisa que ele precisa é da sua ajuda para o evangelho, né? Se concretizar na terra. Mas não é que você tem que pegar todo o seu dinheiro. Eu já vi gente que tem por dinheiro de pagar a energia da casa, vai lá e doa aquele. Aí você não está sendo sábio, né? Homem e mulher de Deus, você não está sendo sábio. Para você atuar na região celestial, você precisa também de ter sabedoria. Para você não cair no conto do vigário, para você não ficar enriquecendo o bolso de alguns, que aí a promessa chega na vida deles. Por quê? Porque você se deixou enganar e a promessa não chega na sua, e você fica sendo envergonhado, porque você pegou o seu dinheiro de pagar sua luz, não pagou e deu lá na igreja, e você ficou no escuro. A CEMIG veio e cortou sua luz. Então precisa de sabedoria, é preciso de sabedoria. Para tudo na vida é preciso de sabedoria. E com as coisas de Deus é do mesmo jeitinho. Você precisa ter sabedoria, você precisa estudar de Deus, você precisa estudar a Bíblia, você precisa entender, você precisa pedir o Espírito Santo de Deus para te mostrar a verdade, para fazer que você entenda a palavra de Deus. É certo que dízimos e ofertas, fala na Bíblia que tem que dar o dízimo, mas fala também que o dízimo e a oferta foi perdoado na cruz do Calvário, né? Mas como a gente é consciente, como a gente sabe que precisa, que as igrejas, para poder o evangelho ser pregado na terra, infelizmente na terra tudo é na base do din-din, do dinheiro, né? E o pastor com certeza não conseguiria pagar sozinho. Não conseguiria pagar sozinho. Aí precisa da nossa ajuda, mas não é que nós vamos tirar tudo da nossa casa e doar, não. Não é assim. Precisamos ter que pedir o discernimento de Deus para ver até onde nós podemos ir, até onde é engano, até onde é mentira, né? Tem muita coisa que é mentira. Por exemplo, hoje à tarde eu estava aqui faxinando a minha casa e eu recebi de Deus uma palavra enquanto eu limpava a casa. Tantas e tantas mulheres sofrendo em casamentos e matrimônios abusivos. E por conta de a igreja pregar que Deus não agrada do divórcio, aí essas mulheres passam a vida inteirinha humilhadas, apanhando dos seus companheiros, né? Vivendo humilhação, se não física, psicológica. Eu conheço muita gente, muitas mulheres, né? Até da minha família, que já enfrentou muita coisa, como diz o outro, já comeu pão que o diabo amassou com o cônjuge, mas está com o cônjuge por quê? Com medo, com temor da mão de Deus.
acreditando na ira de Deus se a pessoa terminar aquele relacionamento abusivo. E hoje à tarde eu pensando nisso, Deus falou comigo, Deus mandou te falar que não é assim, que não é assim. Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém junto um com o outro sem amor. A terra, Deus deixou essa palavrinha amor, deixou o amor. Nada que é com amor não agrada a Deus. Por quê? Porque às vezes você fica num relacionamento forçado, sem amor, né? Aí você começa a sofrer humilhações. Você começa a fazer uma pressão psicológica. Tá certo, é complicado. É complicado, na minha vida e na sua vida é complicado. Quando a gente casa, a gente não quer separar, mas a gente também tem que ouvir a outra parte. A gente não sabe se a outra parte tem o mesmo intuito, ou se no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Aí às vezes você fica naquele relacionamento complicado, difícil, tá certo, né? Melhor que você fica junto, tudo, igual lá no altar você faz um juramento até a morte o separe. E eu tava refletindo também sobre esse até a morte o separe, né? Até a morte o separe, se for como um acordo, se todos dois, né? Se o casal quiser ficar naquele relacionamento até a morte o separe. Porque se um só, igual eu preguei esses dias, tem muita mulher que vive relacionamento de marido, viúva de marido vivo. E vice-versa, tem homens também que vivem de viúva de esposa viva, né? Porque a pessoa já não tá mais no relacionamento, a pessoa já não tá ali, já não quer. Aí, se ela não te tratar com agressividade física, ela começa a abrir, te tratar, a trabalhar no seu psicológico, na sua mente, né? Começa a te criticar, começa a te colocar um tanto de defeito, começa a trazer doenças da mente. Por isso que tem tanta mulher depressiva, com crise de ansiedade. Por quê? Porque nós viemos de uma crença de que nós temos que ficar para sempre. Eu quero ficar para sempre. Mas se a pessoa não quer, né? O que nós vamos fazer? Ficar ali naquele relacionamento abusivo, tem mulher que é agredida, tem mulher que vai ficando, até que o parceiro acaba com a vida dela. Porque ela acha que ela tem que ficar, porque isso é uma crença, né? Uma crença que foi criada também pela igreja. Certamente porque envolvia dinheiro. Eu estava hoje recebendo de Deus à tarde. O que é que essa história de ficar junto até que a morte o separe, que é pecado, que Deus vai condenar quem separar, que não sei o quê. Esses dias mesmo eu vi o Cláudio Duarte respondendo uma pessoa que falava com ele fazendo a live e a pessoa falando com ele ao vivo, e a moça contando a história dela, o que ela tá passando na casa dela, né? O único conselho que você tem para dar quando você escutou que uma pessoa está sendo violentada, está sendo, né, espancada, minha filha, sai desse relacionamento, porque Deus não quer que ninguém fique sofrendo. Deus não quer que ninguém fique apanhando, sofrendo agressões físicas e psicológicas. Ah, você vai ficar num relacionamento até que a morte o separe? Sim, joia, beleza, você pode ficar, mas se todo o casal quer, não é só um, né? A gente enfrenta várias e várias dificuldades no matrimônio. Igual vou fazer 26 anos de casado. Não vou mentir para vocês, já teve hora de eu querer chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir. E teve uma época atrás, assim, não muito longe, que eu ficava preocupada com ele, né, com meu marido, como que ele ia sobreviver sem mim. Eu achava que ele não tinha condição de sobreviver. Não, isso é ilusão, ninguém é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Aí às vezes eu ficava pensando, eu estava frustrada com alguma atitude dele, com alguma coisa, aí eu pensava em separar,
Aí eu pensava assim, meu Deus, mas como é que esse moço vai fazer sem eu? Como assim? Entendeu? Olha o tanto, né? Pretensiosa nada, só um pouquinho. Porque ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. E se não você, graças a Deus, a gente contornou, conversou, deu tudo certo. Isso não foi uma, duas, três vezes, não. 26 anos de casado foi inúmeras vezes. Mas graças a Deus, até aqui a gente tem conversado, tem dado certo. Mas se não der, né? Se não der, a gente tem que saber a hora de sair. Hora de deixar isso. Esse tempo atrás eu preguei, deixes ir. Né? Se a pessoa não tá afim mais, se a pessoa não tá no relacionamento, deixes ir. E se você também não tá mais no relacionamento, você tem que também saber que é a hora de você sair, né? Para evitar maiores complicações, evitar uma traição, evitar coisas piores, né? Coisas do livre-arbítrio que volta para nós, que não foi Deus que permitiu, né? Igual todo mundo fala, Deus permitiu que você sofresse. Não, Deus não permite que ninguém sofra, não, nada não. É o nosso livre-arbítrio que a gente procura o sofrimento. Né? Esses dias até eu queria falar que esqueci o versículo na hora. Vamos ver se eu lembro agora. Do pecado. É a morte. Como é que é? O preço do pecado é a morte, alguma coisa. Esses dias eu estava no banheiro tomando banho, eu lembrei do versículozinho. Agora eu esqueci. Que quando eu cheguei na igreja e o pastor pregava que o preço do pecado era a morte. Eu pensava que era a morte, né, física, né, que o carro ia passar em cima de mim. Não! Toda vez que você comete um pecado, né, que é o livre-arbítrio, né, que o Adão mais a Eva lá foi escolher fazer o que Deus não mandou, e a gente trouxe essa herança do Adão e da Eva. O que aconteceu? A gente ficou com o livre-arbítrio, Deus deixou. Não, então tá, quer fazer o que quer, então pode fazer, só que tem consequência. A consequência do pecado leva à morte. É assim o versículo, a consequência do pecado leva à morte. Então, no seu livre-arbítrio, você vai lá e faz alguma coisa e vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas aí, você já acha que a culpa é de Deus. Não é culpa de Deus. Se o seu casamento não deu certo, não é que Deus permitiu que você sofresse, que não der certo, que você não merece, e não, é porque a pessoa discutiu, achou outra pessoa mais interessante, nesse meio do caminho aconteceu alguma coisa. É claro que, né, a gente quer conservar tudo, a gente busca de Deus ajuda para superar as dificuldades e tudo. Mas se não der certo, porque não era para dar certo. Entendeu? Porque não era para dar certo. Então a gente não tem que ficar pelejando e falando que a culpa é de Deus. E isso, esse negócio, matrimônio, né, até a morte o separe, eu recebi de Deus nessa tarde. Gente, eu vou falar, eu estava pensando mais cedo se eu falava ou não falava. Mas aí Deus falou que é para eu falar. Falar o seguinte, provavelmente ou com certeza essa ideia foi criada lá pela igreja, né, para os homens lá, quando a igreja católica era dominante, que os senhores mandavam na igreja, porque eles contribuíam com a igreja, aquela história toda lá que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, né, que os senhores lá, os donos dos escravos, donos dos engenhos lá, das fazendas, contribuíam para a igreja, né, para a igreja. Aí, eles mais ou menos, né, eles que ditavam as regras, os senhores mandavam o padre falar o que eles queriam que falasse. Aí eles falavam lá na missa que manga com leite faz mal, banana com ovo faz mal, um monte de coisa que, mentira. E também falava essas coisas, né? Que se a mulher separasse do marido, Deus ia punir, Deus ia fazer, e as mulheres tudo tomaram medo. Por quê? Porque envolvia patrimônio. Antigamente eles casavam até primo com primo. Por quê? Para não desviar o patrimônio para lá e para cá. Então, certamente eles falaram isso lá muitos anos atrás, né? Que Deus não agrada da separação. Porque para as mulheres da época ter medo. E as mulheres da época foram tendo medo e foram trazendo esses hábitos, né, com elas
junto com a gente também, e a gente foi crescendo, né? Isso foi perdurando até hoje, até os dias de hoje. E a gente acredita que se a gente não ficar no casamento, mesmo que ele seja pesado, mesmo que ele seja difícil, se a gente não ficar nele, Deus vai pesar a mão, nós vamos perder a salvação, porque o matrimônio tá certo que lá tem os 7 sacramentos lá da lei de Deus, que tem lá, né, o matrimônio, no batismo, tudo bem, beleza. Só que também deve ter alguma coisa na Bíblia, nunca estudei assim isso, mas também não é assim não. Esses dias até eu vi um pastor falando na televisão, falando nas redes sociais. Tem duas coisas que Deus deixa, né, que Deus permite a separação, que é a traição e o espancamento, os maus tratos, né? Pois é, e aí prega lá que não, que tudo a mulher tem que aguentar. A mulher tem que aguentar e aguentar. Que Deus não coloca na balança que ela está lá ameaçada de morte pelo cônjuge, né? O cônjuge vai lá, trai ela com não sei quantas mulheres, pita, borda e testa lá de fora, e as mulheres de antigamente aceitavam, mesmo destruídas, que pegavam a doença, né? Davam câncer, davam AVC de tanta tristeza, tinha que aguentar, porque perante os olhos de Deus não era condenável a separação. Nada disso, isso foi criado pelo homem. Ok? Então, a gente estava falando aqui hoje, tratando-se de oportunista, né? Tudo na vida tem oportunistas, né? Na religião, na política, no dia a dia a gente encontra um monte de gente oportunista. Esses dias mesmo eu estava vendo na televisão, falando de uma moça da política que ela vai pulando de galho em galho. O galho que está mais forte, ela pula para ele. Na hora que ela vê que aquilo vai pender para um lado, ela pula para o outro para ficar mais forte. Então ela é uma oportunista, ela é uma pessoa de oportunidade. Então é isso que nós não podemos ser, pessoa de oportunidade, ainda mais no cenário, né, celestial, com Deus. Ou a gente é, ou a gente não é, né? Ou a gente quer fazer a obra de Deus, ou a gente ama a Deus incondicionalmente, não só pelo que Ele vai nos dar, né? Se a gente pedir, se a gente clamar, Ele vai responder nossas orações. Mas nós não estamos também focados o tempo todo em só pedir, né? E se Deus não fizer, a gente já fica aborrecido, a gente já desanima, a gente já quer o quê? Largar a rede, a gente já quer abandonar o barco. E não é isso, né, gente? Então, é isso que eu vim falar para vocês hoje. E lá, ó, em Salmos, deixa eu ver aqui, eu anotei. Perdi a anotação, conversei demais, perdi a anotação. Salmos 9:10, ó, 9:10. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Independente, né? Se você buscar, pedir a Deus, independente se você é oportunista ou não, se você busca Deus só quando você precisa, Ele vai te responder, porque Ele é um Deus que responde. Ele é um Deus de resposta, né? Então, de qualquer forma, Ele irá te responder. Mas você, né, tem que ter o quê? Brilho, não vai ser um oportunistazinho, né? E lá também, no livro de Mateus, confirma, né? Mateus 7:8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Entendeu? Então, todo mundo que bater na porta de Deus e pedir, né? Vai conseguir resposta para aquilo que está buscando. Mas a gente também não vai ficar só sendo um oportunistazinho barato, não, né? Batendo na porta de Deus só quando precisa, não. Ele merece todo louvor, toda adoração, por tudo que Ele fez por nós. Tudo que tem aqui em volta de nós foi Deus que nos deu. E nós temos que ter um coração grato, um coração amoroso, entender a importância de Deus, né? Entender a importância de Deus, não achar que Ele é um Deus que tem que fazer tudo que eu quero e tudo que você quer.
Né? Tem até um menino que fala, se Deus fizer, Deus é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é supremo, ele é o poderoso. Ele me deu a minha vida e te deu a sua vida. E tudo à nossa volta. Então, não que Deus que cai por terra esse oportunista. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós podemos compreender, ter compreensão de quem é, né, a verdadeira compreensão de quem é Deus no cenário, né, no nosso cenário, na nossa vida. E que nós não possamos não ficar lá toda hora pedindo um Deus. Hoje em dia, nas igrejas aí, tá pregando o quê? Só um Deus que tem que curar o tempo todo, um Deus que tem que te prosperar, um Deus que tem que fazer, custe o que custar. Né? Que você não quer saber, você quer saber de lá, você vai ter uma igreja tradicional, algumas igrejas tradicionais aí, que fazem campanhas da prosperidade, campanhas não sei o que, campanhas e campanhas. E aí, este lota os templos, porque eles também são o quê? Oportunistas. Estão lá pregando falso evangelho para poder trair gente, para poder, o quê? Encher o bolso de dinheiro. Só isso. Então, que Deus possa nos tocar, né? De fato e de verdade, que nós possamos ter o verdadeiro amor por Deus, glorificar, engrandecer, exaltar e louvar o nome desse Deus que é lindo, né? Esses dias eu estava pregando do pastor que teve nos céus, e o pastor que teve nos céus, 2 vezes que ele foi nos céus, ele veio com a mensagem que Deus não é um Deus que pune, não é um Deus que julga, ele é um Deus amoroso, de infinito amor, que lá na região celestial é lindo, né? É lindo, um perfume diferente desses que tem aqui na terra, né? Que nosso olfato sente. Que é lindo e que o agir de Deus é lindo. Quando você chega a ter um encontro com Deus, que você vai no céu, Deus tem maravilhas para te dar sem te julgar, sem te condenar por nada. Essas condenações do mundo, é do homem. É um homem que condena uns aos outros, né? O homem que aponta o dedo, é o homem que julga, é o homem que se acha, né? Se acha o todo-poderoso, o santo. Tem um pastor tradicional aí que se aponta o dedo, né? Tem a cunhada dele, que ele fica apontando o dedo pro filho da cunhada e adoecendo a cunhada. De tanto falar essas coisas, coisa que não vem do reino dos céus, porque o reino dos céus é por amor, não é essa ira, essa maldade, essa coisa que está acontecendo, o evangelho maldoso que está sendo pregado hoje por aí, né? É um evangelho maldoso. Ou você faz também, ou Deus te pune. Ou você faz do jeito que estão pregando lá, ou Deus te pune. Como eu já falei que a gente tem preguiça de estudar o livro da Bíblia, a gente escuta o que os outros falam, aí a gente fica acreditando, né, num Deus maldoso. Eu me lembro ainda, menina, quando eu era muito católica, né, minha família materna é toda católica, minha mãe ensinou a gente a ir na igreja sempre, né? E o tanto que a gente sentia o amor, a presença de Deus lá de forma leve, suave. E depois... E foi aparecendo um monte de denominação, um monte de disso e daquilo. Aí começaram a pregar esse evangelho maldoso, esse evangelho do Jesus que pune, do Jesus maldoso, do Jesus que você vai sair na rua, um carro vai passar em cima de você, um Jesus que joga o coronavírus na terra para matar sua criatura, um Jesus que faz o barranco cair lá em São Paulo e mata todo mundo. Nada disso, é só a consequência do pecado. Tudo que a gente recebe aqui na terra é consequência do pecado. Deus fica triste quando alguma coisa de ruim acontece com a sua criatura. Do mesmo jeito que uma mãe não quer que nada de ruim aconteça com seu filho. E dirá Deus vai querer punir sua criatura, quem ele fez. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, né? Ele conhece, ele sabe que somos seres humanos, frágeis, pecadores, né? Que a gente não é pessoa correta, a gente luta por fazer o bem,
né? Luta para fazer o certo, mas a gente nem sempre a gente consegue, porque somos seres humanos errantes, né? Nós somos errantes, nós não temos a perfeição de Jesus e jamais vamos alcançar, porque que nem Jesus, só Jesus, né? Nós somos pessoas que erram, nós erramos tentando acertar. Por quê? Porque nós temos respeito por Deus, nós temos gratidão pelo que Ele fez por nós, e nós entendemos também a consequência do pecado, né? A consequência do pecado leva à morte. Então, é isso, meus irmãos, que Jesus possa tirar do nosso coração esse adjetivo, ou sei lá o que é, de oportunista. Que a gente possa amar de fato e de verdade esse Deus que tanto fez por nós, que nós possamos reconhecer sua magnitude, né? A grandeza dele nas nossas vidas, e que ele possa passar na frente, sempre, em tudo que nós formos fazer, que ele passe na frente e a gente vai atrás, porque só ele tem o poder de nos livrar, porque nós somos seres frágeis, somos pessoas errantes, né? Temos dificuldade de acerto, mas Deus é perfeição e Ele pode nos levar para o melhor caminho. A gente pede para Ele que Ele nos conduza no melhor caminho, em nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Nossa eterna gratidão e amor e louvor, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, eu peço para vocês que me ajude a evangelizar, me ajude a conseguir manter o meu canal, né, no YouTube. Por quê? Porque senão o YouTube entende que é insignificante e, me silencia, como eu já preguei, né? Tem muita gente querendo nos silenciar. Então, conto com o seu like, que você compartilha, comenta, né? Comenta lá nos comentários, deixa seu comentário. E também se inscreva no meu canal, ok? Conto com vocês para me ajudar a evangelizar, que é um propósito de Deus para a minha vida. Foi Deus que mandou, eu estou aqui tentando, mas eu preciso de vocês, porque juntos somos mais fortes. Beijo grande, até o próximo vídeo.